Olá, muito bem-vindas a mais um vídeo do Mamãe Plena. O vídeo de hoje tá bem legal. Eu passei pra vocês 7 dicas pra quem tá planejando fazer uma viagem de avião aí durante a gestação. Então assistam essas 7 dicas até o final, tenho certeza que vocês vão gostar e vamos logo começar. Então, se você está planejando uma viagem de avião durante a sua gestação, a primeira dica que eu vou te dar é converse com o seu médico primeiro, com o seu médico do pré-natal, seu médico obstetra. Por quê? Pode ser que algumas mulheres não devam fazer esse tipo de viagem, ou porque o local de destino não seria o mais indicado. Isso aconteceu com uma paciente minha no começo do ano, que ela estava indo para uma região que estava com muitos casos de febre amarela, então eu sugeri que ela não fizesse essa viagem. Ou pode ser que a gestação esteja passando por algum tipo de problema, que a viagem de avião não seja muito segura, e aí pode ser que o seu médico não indique. Então sempre converse com o seu médico, mesmo que ele autorize a viagem, mesmo que você não tenha problema nenhum, que a gestação seja de baixo risco, vale a pena ele estar ciente, vocês terem esse tipo de acordo, tirar algumas dúvidas ali que possam surgir, tá? Então eu sempre recomendo conversar com o médico antes sobre a sua viagem, tá? A segunda dica é tomar cuidado com a idade gestacional e o período, duração, a época que você vai viajar, tá? As viagens de avião na gestação são sim liberadas, é muito comum grávidas viajarem, mas as companhias aéreas podem impor algumas restrições que é importante você estar preparado para elas. Eu recomendo viajar assim, um período mais tranquilo, seria ali depois do 3º mês, né, quando já passou o período inicial de formação do bebê, quando os riscos de sangramento, de aborto já estão menores, até ali o 7º mês de gestação. Esse é o período mais tranquilo. Geralmente as companhias aéreas não impedem, não impõem nenhum tipo de restrição, não exigem nenhum tipo de documento. É o período mais tranquilo e para gestante também é o período mais tranquilo, né? Porque a barriga não é tão volumosa ainda, não costuma ser tão desconfortável. Depois do 7º mês, ali passando a 28ª semana de gestação, normalmente as companhias aéreas vão fazer algumas exigências. Não tem uma regra geral para todas, isso pode mudar, então é legal que você consulte as regras da companhia aérea que você pretende viajar. Mas em geral, depois da 28ª semana, para gestações de um bebê só, quando são múltiplos, quando são gêmeos, esse período ele diminui um pouco. Geralmente depois desse período eles exigem um documento do médico falando que está tudo bem com a gestação, falando que ela está autorizada a viajar, dizendo que não tem nenhum risco e tudo mais. Lembrando que esse cálculo aí das semanas deve ser feito levando em consideração todo o período da viagem, não a data da ida, né? A data da ida e da volta, tá? E passando mais ainda adiante, né, do final ali do 8º mês, chegando no 9º mês, às vezes pode ser exigido até mesmo que a gestante viaje com um acompanhante médico, ou até mesmo pode ser dificultada essa viagem, pode ser impedida essa viagem, a não ser que seja um caso de extrema necessidade. Então, o que eu sempre aconselho é tentar programar a viagem para esse período ali, tá? Do 3º ao 7º mês de gestação é o período mais tranquilo, tá? Terceira dica que eu vou dar é tomar muito cuidado com os documentos que são exigidos. Então, além do passaporte, do visto e tudo mais, pode ser interessante que você leve seu cartão de pré-natal ou esse documento do médico, se for o caso, se for exigido, se for já uma gestação mais avançada. A companhia aérea pode também pedir que você preencha um formulário ali na hora, então é legal saber exatamente quantas semanas você está de gestação, anexar talvez, mostrar ali talvez algum documento, algum exame, alguma coisa assim. Então, separe bem os documentos tudo direitinho para não ter nenhum problema ali na hora do embarque, tá? A quarta dica é tentar programar a viagem com uma certa antecedência para você conseguir escolher um assento mais confortável, né? Muitos aviões eles dispõem disso, então você pode escolher um assento mais confortável. Só que eu lembro que aqueles assentos que ficam nas saídas de emergência, principalmente os laterais do avião, eles não são indicados. Aliás, as companhias aéreas muitas vezes não permitem que a gestante viaje naqueles assentos, então veja isso com cuidado. Mas se você conseguir ali escolher um assento mais confortável ou um assento que te permite uma saída mais fácil para o banheiro, né? Porque a gestante ela vai muitas vezes ao banheiro, né? Então, programar com uma certa antecedência esse tipo de conforto, assim, pode ser interessante, tá? Bom, aí você já está lá no avião, eu vou passar mais 3 dicas para você fazer lá, mas antes disso eu já queria te convidar, se você está chegando por aqui hoje, a se inscrever aqui no canal e, obviamente, curtir esse vídeo se você gostou e compartilhar bastante, tá?
Então a quinta dica para quando você já tá lá no avião é a seguinte: ande, não fique parada, tá? Porque a circulação de sangue fica um pouco mais lenta na gestação, a gente tem um acúmulo de mais líquido, aumentam os riscos dos problemas vasculares, então andar, caminhar, principalmente se o voo for longo, né, se for um voo de muitas horas, é muito bacana, é muito recomendado. A gente diz para não ficar mais do que 3 horas paradinha no assento, tá? A sexta dica, eu vou mostrar aqui para vocês, é usar meias elásticas compressivas. Essa é a que eu tenho, que eu usei na minha gestação. Então são aquelas meias tipo meia calça, só que bem grossinha, que geralmente você encontra em lojas de produtos de produtos médicos, sabe, específicas, ou em algumas farmácias. Geralmente eu indico a média compressão, que é mais ou menos de 20 a 30 milímetros de mercúrio, e elas vão ajudar justamente no retorno venoso, nessa questão da circulação, tá? Essa aqui é a meia 3/4, essa aqui é sem pezinho, mas tem meia calça específica para gestante que forma a barriguinha, tem meia maiorzinha ali que vai até o meio da coxa. Eu sempre recomendo que viaje com esse tipo de meia, tá? E por fim, a última dica é hidrate-se bastante, beba bastante água durante o voo. Primeiro, porque a gestante já tem uma tendência natural de desidratação. Segundo, que aquele ambiente, o ar do avião, com todo o ar-condicionado, com tudo aquilo, torna tudo muito seco. Então, além da desidratação, aumenta o risco de secura, assim, nas vias aéreas, às vezes até com pequenos sangramentos, né? Às vezes com dor de cabeça, em especial quem tem tendência a sinusite. Então, beba bastante água durante o voo, tá bom? É isso, gente. Vocês gostaram dessas dicas? Espero que sim. Se gostaram, então vamos lá deixar bastante joinha pra mim e eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo. Ah, boa viagem!